noite a todos. É um prazer ter vocês aqui conosco para mais uma aula do nosso cronograma do Retina Instituto. Hoje quem vai dar a aula é a doutora Denise Pardini, com o tema toxicidade por fármacos. É um assunto pouco abordado, então acho que vale a pena todo mundo estar bem ligado aqui hoje, porque ela fez uma pesquisa bastante extensa do tema. Boa aula, Denise. Obrigada. Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Denise Pardini. Eu sou médica especialista em retina clínica e cirúrgica e preceptora aqui do Retina Instituto. E hoje eu vou falar sobre toxicidade por fármacos. Eu gosto sempre de começar a aula com os objetivos e cuidados da aula. Então, os principais objetivos dessa aula são passar os principais fármacos que causam toxicidade na retina. Eu não abordei todos os fármacos, porque seria impossível dar isso numa aula só. Eu coloquei alguns fármacos que estão mais no nosso dia a dia, que são mais presentes e que caem também em questão de prova. Eu coloquei também bastante questão da SBRV, coloquei algumas questões do CBO, para a gente ver como que isso cai em prova. E um cuidado que eu tenho, né, é sempre usar a língua portuguesa o máximo possível para facilitar a nossa comunicação com colegas e com pacientes. Então, a gente que está na educação dá uma forçadinha nisso. Então, o mapa da aula de hoje é o seguinte: eu categorizei os fármacos de acordo com a região de acometimento e o padrão de toxicidade. Então, nós vamos começar com os fármacos que causam alteração no complexo EPR fotorreceptor, ali na retina externa. Depois, vamos passar para fármacos que causam retinopatia oclusiva e microvasculopatia. Depois, fármacos que causam alterações em células ganglionares e nervo óptico. E, por último, fármacos que causam edema macular e retinopatia cristalina. Então, vamos lá. Então, vou começar com os medicamentos que causam anormalidades do complexo EPR e fotorreceptor. E o mais famoso, né, assim, que está mais presente no nosso dia a dia, apesar de não ser tão comum hoje em dia, é a cloroquina. Né? A cloroquina é um medicamento usado no tratamento da malária, distúrbios reumatológicos, dermatológicos, como lúpus. E a gente sabe que atualmente ele foi substituído, amplamente substituído, né, pelo seu semelhante e muito mais seguro, que é a hidroxicloroquina. Então, por isso que hoje em dia a gente não tem tanto caso no consultório, mas ainda assim a gente tem que estudar, porque é um medicamento muito usado, né? Então a gente tem que estar atento a isso. E ele se liga na melanina do EPR, e isso pode concentrar e prolongar os seus efeitos. Então, assim, é um medicamento que, mesmo após a interrupção, ele pode continuar causando toxicidade na retina, tá? Os principais sintomas são o escotoma paracentral, uma baixa de visão central ou dificuldade de leitura. E em casos avançados, paciente assim com muitos anos, uma toxicidade, até às vezes negligenciado, né, que nunca passou por um exame, ele pode apresentar uma degeneração panretiniana, tipo retinose pigmentar mesmo, sabe? Com atrofia de nervo óptico, vasos afinados, e um aspecto muito semelhante à retinose pigmentar. A causa disso são pacientes que têm uma exposição prolongada, né, que usam muitos anos o medicamento, ou um paciente que teve uma superdosagem aguda desse medicamento. E o que a gente pede de exame e o que a gente vê em primeiro lugar? Então, o primeiro sinal, né, desse paciente, assim, o que é mais precoce que aparece para a gente, é um defeito bilateral de campo visual, esse defeito paracentral que está na imagem superior à direita, tá? Então, esse é um campo 10-2, a gente consegue ver, né, o escotoma paracentral nos dois olhos. Em segundo lugar, o que a gente consegue ver é a perda do segmento interno da elipsoide e aparece esse sinal que a gente chama de sinal do disco voador. Por que isso? A gente consegue ver que a elipsoide subfoveal, bem assim embaixo da fóvea, ela está preservada. E em região paracentral, logo ao lado, existe uma perda da continuidade da elipsoide, e aí fica com um formato semelhante a um disco voador, né? E já nesse momento que a gente tem essa imagem no OCT, a gente consegue ver também em retinografia, ou exame de fundo de olho, essa imagem acima, que é o que a gente chama de maculopatia em bullseye ou olho de boi.
que é essa atrofia, né, paracentral do EPR, uma alteração pigmentar, um moteado, né, do EPR, e a fóvea em si está preservada, de coloração preservada. Eu não coloquei imagem, mas também esse paciente pode apresentar a córnea verticillata, que são depósitos intraepiteliais. E qual dosagem vai causar isso? Então, assim, estudos mostraram que o risco de toxicidade, em geral, é baixo, né? Com o uso de 6,5 miligramas por quilo por dia de hidroxicloroquina ou de 3 miligramas por quilo por dia de cloroquina. Então, esse paciente tem um risco baixo de apresentar toxicidade. Doses totais cumulativas superiores a 1 grama de hidroxicloroquina por dia ou 460 gramas, né, de cloroquina, tem um alto risco de toxicidade. Então, esse é um paciente que vai ter, que é um paciente que tem uma dose maior, ele vai ter um alto risco. Quais são fatores que podem adicionar ao risco de toxicidade? Então, uma duração de uso maior que 5 anos, paciente com doença renal, né, que tem uma alteração de metabolização desse medicamento, uso concomitante do tamoxifeno, aumenta em 5 vezes o risco de toxicidade, e uma doença retinal concomitante, como a degeneração macular relacionada à idade. Então, esses pacientes, eles vão ter um alto risco de apresentar a toxicidade por cloroquina. E como que a gente avalia esse paciente? Então, assim, o paciente chegou no seu, né, consultório, doutor, eu uso cloroquina, eu uso hidroxicloroquina, vamos supor, comecei agora. Você vai fazer um exame oftalmológico completo e você vai fazer um OCT de mácula e um campo visual padrão branco 10-2, né, que é o Humphrey White 10-2. Isso você vai ter de baseline, então você vai ter uma base do paciente que acabou de iniciar, né, o uso do medicamento, como que ele está agora. O paciente com baixo risco, como que a gente vai acompanhar ele? Então, a gente vai fazer um exame no primeiro ano e um exame anual após 5 anos de uso. Então, você não precisa de fazer todo ano no paciente com menos de 5 anos de uso, se ele não tem uma DMRI, se ele não usa uma dose muito alta, se é um paciente que não tem uso concomitante com tamoxifeno, né? O paciente que a gente considera de alto risco. Já o paciente alto risco, que tem essas características, a gente vai examinar ele a cada 6 ou 12 meses, exame completo e documentar com o campo visual e com o OCT, tá bom? Então, é assim que a gente acompanha esse paciente. Paciente que tem risco de toxicidade e que está com sintoma que não está muito claro, então, assim, um paciente que você está na dúvida se ele está desenvolvendo ou não aquela toxicidade, o que você pode fazer para ajudar? Você pode pedir uma autofluorescência, que eu coloquei a imagem do lado. Por quê? Porque a autofluorescência, muitas vezes, ela mostra precocemente uma alteração no EPR, que é onde acontece a toxicidade. Então, ele pode apresentar um anel hiperfluorescente em caso de doença ativa, né? E uma hipoautofluorescência em caso em caso que já está com atrofia, né? Que já está com perda de tecido mesmo. Então, é um exame que ajuda a gente em casos duvidosos. Ou a gente pode pedir um ERG multifocal. O ERG multifocal é aquele usado para avaliar os cones da mácula, né? E o cone, a gente sabe, né? A gente já estudou junto, né? Anatomia, que eles são mais concentrados na região paracentral, que é justamente onde a toxicidade por cloroquina ocorre. Então, é um exame também muito sensível para pegar precocemente essa toxicidade em casos duvidosos, tá? Então, o sinal de toxicidade é esse anel paracentral, né, de hiperautofluorescência ou hiporalto. E qual que é o tratamento? O tratamento, na verdade, para qualquer toxicidade, é a suspensão imediata do medicamento ao primeiro sinal. Então, a gente tem que conversar com esse paciente, para ele conversar com, né, o reumato, né, se for em caso de lúpus, e explicar que ele pode ter uma perda da visão desse olho, então é indicada a suspensão. Quais medicamentos mais acometem a retina externa? O que tem sido muito falado até recentemente, os inibidores de MEK, que são agentes quimioterápicos usados no tratamento de câncer metastático. Eles causam uma condição semelhante à serosa central. E ele pode causar múltiplos descolamentos serosos na retina, sabe? Então, é bem
típico. O sildenafil, que é o Viagra, né? Coloquei até a imagem aí para exemplificar. Ele também pode causar um descolamento seroso, semelhante a uma serose central, e a causa disso é possivelmente pela dilatação vascular, né, que ele causa, é assim que ele funciona, e a congestão dos vasos da coroide. E a gente, às vezes, pode ver isso até no OCT de Enhanced Depth, que é o EDI, que a gente consegue ver toda a extensão da coroide e ver que ela realmente está espessada nesses pacientes que fazem um uso, né, frequente desse medicamento. E os corticosteroides, né, a gente já sabe disso, né, da serose central, é um medicamento classicamente associado à serose central pelo hipercortisolismo mesmo, né, inclusive paciente que tem muito estresse, que tem um hipercortisolismo próprio, né, do organismo dele, ele também pode apresentar, mesmo não fazendo uso externo do medicamento. E que mais pode causar dano no complexo EPR fotorreceptor? Então, essas drogas chamam nitrito de alquila. Eles são drogas usadas para recreação. Então, no jargão popular, chamam de poppers. E eles são produtos químicos, eles abrem isso aí, eles são inalados para produzir euforia e até relaxamento de músculo liso. Estava escrito até preparação para atividade sexual, enfim, drogas de recreação. E em casos raros, ele pode causar uma maculopatia. O sintoma principal são escotoma central ou fotopsia, e o que é muito curioso dessa toxicidade é que ele apresenta uma mancha amarela na fóvea, tipo uma viteliforme, assim. Então, é bem típico do nitrito de alquila essa lesão. Apesar de ser raro a toxicidade, é uma lesão muito curiosa. Então, no OCT, a gente vê uma ruptura do segmento da elipsoide, né? E o que indica a normalidade desses cones foveais. Aí eu coloquei uma questão da SBRV de 2019, eu vou ler rapidinho como tem muito medicamento, e aí depois vocês vão gravando essas questões aí. Então, o inibidor de MEK são drogas usadas, né, para quimioterapia de vários tumores, e eles querem saber qual a alteração mais comum dessa droga. Então, causa hemorragia subretiniana? Não. Afinamento de camada de célula nervosa? Também não. Pólipo retiniano? Não. Oclusão vascular? Não, nem chegamos na parte de oclusões ainda. Então, o que ele causa é o que a gente falou agora, o descolamento seroso da retina, um quadro que pode simular uma serose central. Então, isso que caiu em 2019. E eu peguei essa questão de self-assessment da Academia Americana. O self-assessment, gente, no final daquela apostila da Academia Americana, tem várias questões, sabe? Vale a pena fazer essas questões, porque aborda toda a matéria e ajuda também no treinamento para a prova. Então, eu sempre estudo por isso também. E aí eles colocaram uma questão, um homem de 19 anos, então a gente já vê pela faixa etária que medicamento ele pode estar usando, e ele desenvolveu uma redução aguda da visão central, um escotoma central e uma mancha amarela na mácula central. Então, de toxicidade, que droga pode levar? Então, toxicidade que causa uma mancha amarela é muito diferente, é muito curioso, né? É o nitrito de alquila que a gente acabou de estudar. Então, agora vamos falar um pouquinho dos medicamentos que causam retinopatia oclusiva ou microvasculopatia. Então, tem o interferon alfa, que é um medicamento antiviral, que é imunomodulador, é usado para tratamento de hepatite. Ele causa mancha algodonosa, tudo que é infarto, né, que é infarto retiniano, infarto de fibras nervosas, né, hemorragia, todos esses sinais de hemorragia vão estar presentes nesses medicamentos que eu vou falar. Então, ele causa mancha algodonosa, hemorragia intra, e sintoma é defeito de campo visual paracentral. Os alcaloides de ergot é tratamento de enxaqueca, tipo Cefalive, quem tem enxaqueca conhece bastante esses medicamentos. E o contraceptivo oral apresenta complicações trombóticas, incluindo oclusão de veia e artéria central, artérias retinianas, né? Não necessariamente artéria central, mas pode veia central ou artéria central, mas pode acontecer também. Qualquer complicação trombótica.
A procainamida é um antiarrítmico e ele causa, tipicamente, a poda, como se o vaso não chegasse até o fim, de vasos retinianos de segunda ordem. Então, você vê aquele vaso, ele realmente interrompe e daí para frente não tem mais vascularização. Leva ao infarto da retina e uma perda de visão severa. O que mais causa oclusão? Então, esse aqui foi muito falado há mais tempo, que são os aminoglicosídeos amicacina e gentamicina. E o que esses medicamentos causam, né, se administrados intraocular? Eles causam isquemia e infarto da mácula, né, e perda da visão central. Então, eu coloquei a imagem aí, vocês podem ver, né, na parte da retinografia, uma mancha esbranquiçada, né, na mácula, com um pontinho vermelho no centro, né, a mácula em cereja, que a gente sabe que a zona vascular foveal, ela é nutrida pela coroide, então aquilo mantém. E aí a gente vê na angioflúor mesmo um bloqueio, né, pelo edema da retina e uma ausência de vascularização na mácula, né? E o que eles viram? Eles viram que a janela terapêutica desses, tanto da amicacina quanto da gentamicina, é muito estreita. Então, do que vai causar toxicidade ou não. Inclusive, a amicacina era um medicamento que a gente usava muito para ENDOF, né? Hoje em dia a gente já não usa tanto, né? A gente usa a Vanco e o Fortaz, justamente por isso. Não, isso aqui é muito bacana, assim, presta atenção nesse caso, depois eu coloquei esses 2 artigos para vocês estudarem, porque isso foi muito falado e é relativamente recente. Então, em 2015, Witkin e colegas, eles descreveram uma série de casos retrospectiva com 11 pacientes, 11 olhos de 6 pacientes, que apresentaram uma vasculite retiniana oclusiva hemorrágica, após uma cirurgia de catarata não complicada. Então, foram pacientes que fizeram cirurgia de catarata, a princípio, sem complicação nenhuma, e eles apresentaram esse caso, depois, esse quadro, né, depois de 1 a 2 semanas do procedimento. E aí eles estudaram o que esses pacientes têm de diferente, ou o que eles têm de comum, que a gente possa descobrir a causa disso. E aí eles viram o que foi usado nessa cirurgia. Então, foi usado o viscoelástico, né, como toda catarata, e a vancomicina na dose de 1 miligrama por ml intracameral como prevenção, profilaxia, né, de endoftalmite. E eles colocaram essa hipótese como se fosse uma toxicidade pela vancomicina. Quando foi em 2017, Witkin e colegas confirmaram essa hipótese, né, já com uma série de 36 casos, mostrando que essa síndrome, né, que chama HORV, que é vasculite retiniana oclusiva hemorrágica, causada pela vancomicina intracameral, e hoje em dia a gente, né, na verdade, suspendeu isso para esse uso da vancomicina como profilaxia de endoftalmite. Esses pacientes, eles têm como característica uma perda súbita e indolor da visão. Eles apresentam uma reação de câmara anterior leve a moderada. E eles têm um quadro, esse quadro que aparece até 2 semanas da cirurgia. Então, muito bacana. Depois dá uma lida nesses artigos, coloquei para vocês verem. E isso também tá sendo bem comentado, então eu acho que pode cair em prova, tá? Até por isso que eu coloquei. No CBO de 2010, caiu a seguinte questão: é causa possível de baixa visão pela injeção subconjuntival de gentamicina ao final da cirurgia de catarata? Então, isso aqui era feito bem antigamente, né? Então, isso pode causar descolamento de retina? Não. Uveiite intermediária? Não. Oclusão da artéria central da retina? Não, mas causa isquemia macular, né? Tanto a gentamicina quanto a amicacina, como a gente viu. Então, vamos lá. Próximo. Drogas que causam agora toxicidade nas células ganglionares do nervo óptico. Então, a gente viu complexo EPR fotorreceptor, retina externa. A gente viu toxicidade que causam oclusões. E agora a gente vai ver nervo e células ganglionares. Aí é grave mesmo, né? A gente já pode ter uma noção do prognóstico desses pacientes. Então, o primeiro deles é a quinina.
A quinina, ela pode ser usada, na verdade, para várias coisas, relaxante muscular para cãibras, antitérmico, ele é usado para tratamento da arritmia cardíaca, antimalárico, e olha que curioso, ele também é um flavorizante de água tônica. E ele apresenta um índice terapêutico estreito também, tipo a gentamicacina. Ele é seguro em doses menores que 2 gramas, causa morbidade em doses maiores que 4 gramas e mortalidade em doses maiores que 8 gramas. Então, bem sensível, né, a dosagem. E o que ele causa? Ele causa uma perda aguda da visão por uma toxicidade de células ganglionares, como se fosse uma oclusão da artéria central, tipo uma aurose súbita, assim. E de sinal, o que a gente vê? A mancha vermelho cereja, e no OCT um espessamento e hiperrefletividade das células ganglionares, né? Um edema. É por isso que a gente vê essa mancha vermelho cereja, né? Fica tudo branco e só o centro da fóvea corado. Cronicamente vai causar uma atrofia difusa da retina, uma atenuação vascular e atrofia óptica. Então, no ERG de campo total, ele apresenta aquele sinal de onda negativo, né? Semelhante a uma oclusão da artéria central da retina. O sinal negativo é quando você tem uma alteração pós-fototransdução, né, de retina interna. Então, é por isso, né, comete células ganglionares. E o prognóstico é muito baixo, né, uma cegueira permanente. Tudo que acomete nervo óptico e, né, de células ganglionares para frente, aquilo ali não recupera, né. E o metanol. Então, o álcool tóxico acontece por contaminação criminosa de bebida alcoólica, né? Então, bebida falsificada que eles colocam metanol. Isso causa uma cegueira aguda. Então, o paciente sai, principalmente assim, alcoólatra, paciente, né, até indigente que bebe qualquer bebida, assim, quando a pessoa é viciada, acorda no outro dia cego e nunca mais volta a enxergar, uma cegueira permanente mesmo. E o que a gente pode ver no exame? É um edema transitório agudo do nervo óptico e da mácula. E estudos histológicos, né, da toxicidade mostrou vacuolização das células tanto da retina e PR do nervo. Essa indica morte celular mesmo. Então, mata a retina agudamente. Pode ter uma atrofia óptica e atenuação vascular retiniana causada pela perda difusa das células ganglionares. E ele também, da mesma forma como a quinina, causa uma onda eletronegativa no ERG de campo total, que é aquele defeito pós-fototransdução. E a sequela mais comum é a atrofia óptica. Então, o paciente sai um dia, bebe uma bebida, né, como se diz, chapa os melão com uma bebida falsificada, no outro dia ele acorda cego. Isso aí acontece mesmo. E a prova da SBRV 2019 vou colocar essa questão aqui. Paciente de 23 anos refere quadro de infecção sistêmica com uso de uma droga anti-infecciosa. Logo após o uso da droga, ele refere um zumbido, perda de visão binocular. No exame oftalmológico, acuidade visual 24 centros do direito e 2200 do esquerdo. Ele tinha alteração de reflexo pupilar bilateral, direto consensual, assim como sinal de palidez de papila. O exame de tomografia de coerência óptica mostra alteração na espessura da camada de células ganglionares e na espessura da retina interna. Qual droga mais provavelmente causou a lesão? Amoxicilina? Não. Clindamicina? Cloroquina? Cloroquina a gente já sabe como é que aparece. Cefalexina, não. Então, essa é a quinina, que acomete células ganglionares e nervo. Né? É um antimalárico, uma droga infecciosa. Então, nesse caso, a resposta foi quinina. Então, tá. Agora vamos para os medicamentos que causam edema macular. Então, a toxicidade deles, a retina vai se manifestar como edema macular cistoide. Existem vários medicamentos, eu coloquei um resuminho aqui de cada um. Então, o sinal é o edema macular cistoide, né, visível no OCT, mas não na angiofluorescinografia. Por quê? Porque não é uma membrana neovascular, né? Então, não tem nada vazando na angiofluorescinografia. É uma toxicidade retiniana. Então,
Quais são esses medicamentos? Então, tem os taxanos, que são inibidores de microtúbulos, que são quimioterápicos contra vários tipos de câncer, incluindo o câncer de mama. Tem um ácido nicotínico, que é um agente redutor de colesterol, que causa BAV central, mas consegue recuperar totalmente a visão depois da descontinuidade de medicamento. Inclusive, isso é típico desses medicamentos dessa classe, dessa leva, vamos dizer assim, diferente dos medicamentos que acometem nervo e células ganglionares, que aí causa perda cegueira mesmo, paciente. Esses medicamentos aqui, se você suspende eles, você tem uma recuperação da visão. Aí tem as glitazonas, rosiglitazona e pioglitazona, que são hipoglicemiantes orais, né, usados no tratamento de diabetes. Eles causam retenção de líquido, edema pulmonar, e o desenvolvimento ou exacerbação de edema macular que o paciente, né, possivelmente já pode ter, né, por ser diabético. O fingolimod é um agente para esclerose múltipla, e ele raramente pode causar, mas é interessante a gente saber, né, como a esclerose múltipla também está muito presente no nosso dia a dia. Ele pode causar um edema dentro de 3 meses após o início do medicamento. Então, se a gente receber um paciente com esclerose múltipla, começou há pouco tempo esse medicamento e está com edema macular cistoide, coloquei para a gente saber. E ele desaparece com a interrupção do medicamento. Análogos de prostaglandina, a gente conhece, né? Latanoprosta, né? Aqueles todos do tratamento do glaucoma. Existem alguma série de casos que falam que o paciente pode apresentar edema macular por causa disso, então quem mexe com glaucoma já deve ter visto. E a deferoxamina, que é um tratamento para sobrecarga crônica de ferro, tipo hemosiderose pós-transfusional, paciente que faz múltiplas transfusões e tem acúmulo de ferro, toma esse medicamento, ele pode ter também desenvolvimento de edema macular. Então, coloquei os mais comuns que podem estar mais presentes no nosso dia a dia, né, por essas doenças serem muito prevalentes. Aí eu coloquei uma questãozinha do CBO de 2014 que fala o seguinte: qual das medicações abaixo deve ser substituída em um paciente que tem edema macular diabético? Então, a metformina, não. Insulina, não. Glibencalamida, não. É a pioglitazona, tá? Pela toxicidade. Então, vamos para a última classe, que são os fármacos que causam retinopatia cristalina. Isso aqui também é um assunto que está bombando, tá? E eu acho que pode cair em prova da SBRV, né, mais para frente, que é o tamoxifeno. Então, coloquei esse paper aí para vocês darem uma lida de toxicidade pelo tamoxifeno. Então, o tamoxifeno é um agente antiestrogênico. Ele é um inibidor seletivo do receptor de estrogênio, e ele é uma terapia adjuvante após tratamento primário de câncer. Então, aquela paciente que tratou câncer de mama, né, específico para o câncer de mama, né, por ser antiestrogênico. E depois do tratamento, antes eles recomendavam usar o tamoxifeno por 5 anos. O novo protocolo, atualmente, ele recomenda usar o tamoxifeno por 10 anos. Então, para a gente, né, oftalmo, aumenta a chance do nosso paciente apresentar toxicidade. Então, ela é rara em doses típicas, que é cerca de 20 miligramas por dia, mas ela é presente em altas doses, que são doses diárias maiores que 200 miligramas, ou cumulativas maiores a 100 gramas. Geralmente ocorre a partir de 2 a 3 anos de uso. Então, o paciente que acabou de ter um câncer de mama, tratou e está usando o adjuvante tamoxifeno, muito raramente ele vai apresentar toxicidade antes de 2, 3 anos de uso, tá? Então, até para orientar acompanhamento. Um fator de risco maior para toxicidade é hiperlipidemia e obesidade, porque ele se liga às células lipídicas, e essa toxicidade ela pode ser irreversível. Como que ela se apresenta? Então, ela se apresenta no OCT com essa cavitação foveal pseudocística e perda, né, ali da elipsoide. E por que é importante a gente mostrar essa imagem de OCT? Porque ele é um diagnóstico diferencial para MACTEL-2,
que tem essas cavitações pseudocísticas foveais muito semelhantes ao tamoxifeno, tá? E esse paciente também tem uma perda do brilho foveal, que é uma característica muito comum do Mactel também, né? Que é aquela mácula acinzentada, perda do brilho foveal. Então, esse aqui é um diagnóstico diferencial para Mactel 2. E aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver nessa retinografia, principalmente na parte nasal, tem umas manchinhas amareladas, que são os depósitos cristalinos refratários, né, que eles chamam. Ele não necessariamente está só na mácula, tá? Ele pode estar em toda a retina, mas ele pode estar na mácula também. E quais exames mais sensíveis para detectar toxicidade ao tamoxifeno? Um é o OCT e o outro é o eletrooculograma, caso o paciente não apresente nada e você tem uma suspeita muito forte, né, caso duvidoso, você pode pedir o eletrooculograma. Aí eu coloquei essa questãozinha aqui de 2010 para a gente fixar a matéria. Então, qual fármaco causa depósito retiniano visível, oftalmoscopia, geralmente sem alteração da acuidade visual? É o tamoxifeno. Né? A gente consegue ver o depósito retiniano, a gente vê essas lesões císticas e, geralmente, ele não tem uma alteração tão grande na acuidade visual. Então, é o tamoxifeno. É isso. Obrigada. Maravilha, Denise, muito bom. Muito prática, né? Bem científica e prática, mostrando os exemplos aí das provas. Isso é muito bom para quem ainda não fez a prova da SBRV. Os nossos fellows aí estão se preparando para essa futura prova. Então, bacana. Alguma pergunta? Vamos ver se alguém faz alguma pergunta aqui. Bem, mas enquanto não há uma pergunta, Denise, você vê o tanto que é importante a gente fazer essa avaliação na anamnese, né? Se o paciente ele usa algum medicamento. Porque a gente fica tanto nas doenças retinianas propriamente ditas, como você frisou bem aí a Mactel, que a gente às vezes, né, come mosca, não pergunta se o paciente está usando alguma medicação sistêmica, se fez algum tratamento de CA de mama ou não. Então, importantíssimo isso, na anamnese, a gente fazer essa pesquisa minuciosa dos medicamentos que o paciente usa. Então, isso é muito importante, porque Teve a um gente caso, pensa, né, como eu estava toxicidade mais dando na um Michel, cloroquina, pensar cloroquina na cabeça e esquece tantos outros importantes. e eu Então, coloquei aqui bacana. assim, vamos falar uns 20%, porque Isso, são muita muitos, gente sabe, exato. tem Aham. muito medicamento. Esse do tamoxifeno tem um caso que até o Michel, se ele assistir, ele vai lembrar, uma paciente que ela tinha ido, né, em outros médicos e ela já tinha até feito injeção de anti-VEGF, porque ela estava com edema macular cistoide e, na verdade, era intoxicação pelo tamoxifeno. Ela tomava, e é uma coisa, é um medicamento, ela já estava curada, estava tomando tamoxifeno, já tinha mais de 5 anos que ela tinha tido câncer. Então, nem ela lembrou de falar. Nem ela Porque, lembrou. assim, entendeu? Ela já estava tão vivendo a vida dela e ela estava com esse edema macular cistoide e não melhorava. Ela foi pedir uma segunda opinião. E aí ele descobriu que era isso. Então, Eu acho que é o importante a ponto-chave gente ver. também, Denise, da sua aula, quando você falou da cloroquina, foi, por exemplo, se há uma doença concomitante, como a DMRI, ou, por exemplo, o uso de tamoxifeno, aquela regra de 5 anos não se aplica. Então, eu tive um Não. paciente meu que ele estava, assim, há 1 ano usando cloroquina. Cloroquina não era hidroxi, e eu já tinha pedido até para trocar e tudo, mas, assim, estava usando a cloroquina numa dosagem que não era tóxica. E aí, o que que aconteceu? Ele também estava usando tamoxifeno. E ele, com 2 anos e meio, teve a maculopatia pela cloroquina também associada ao tamoxifeno, mas não pelo tamoxifeno, porque as alterações tomográficas eram mais típicas da cloroquina mesmo. Então, isso aí foi bastante, assim, importante você ter falado isso. Foi um ponto-chave da aula também. Fora o da amicacina que você também falou, achei bacana aquele artigo. Então, sensacional, adorei. Então, vamos lá, Neifer, pode compartilhar. Estão vendo a minha tela aí? Sim. Então, Neifer, nosso F1, ele vai falar agora sobre um caso clínico.
Bom, boa noite aí. Fiquei responsável pelo caso clínico da noite. O meu orientador foi o Dr. Rodrigo Versiani. Na verdade, eu tenho uma série de casos, de 3, são bem rápidos, que foram com o mesmo diagnóstico, apareceram no nosso ambulatório, que eu achei interessante para a gente vir aqui discutir. Bom, o primeiro caso é JL, 72 anos, procedente de Belo Horizonte, em acompanhamento no ambulatório de retina devido a DMRI exudativa em olho direito. Negava tabagismo, estava em uso de Vitalux, pseudofásico AO, já fez várias aplicações de anti-VEGF, já com 5 anos de follow-up nesse olho direito, e sem história familiar digna de nota. Bom, na retinografia, a gente visualiza no olho direito. Ih, passou aqui, peraí. Deixa eu ver se vai aqui. Isso. Na retinografia do olho direito, uma alteração do pigmento importante com áreas de hemorragia, e no esquerdo, algumas drusas e alteração do pigmento com laser nasal superior. A acuidade visual era de 20/400 com correção no direito e 20/30 com correção no esquerdo. A autofluorescência, uma marcada hipoalto na região macular e parafoveal do olho direito, com áreas de hiperalto, né, sugerindo sofrimento e progressão da área, e do esquerdo, hipoalto, com uma preservação ali da região mais paracentral temporal ali. No OCT B-scan, no olho direito, uma membrana neovascular, que a gente pode visualizar líquido intrarretiniano, um pouco de líquido sub, que são um olho já tratado com anti-angiogênico. E no olho esquerdo, uma área de atrofia, compatível com aquela área de hipoalto na autofluorescência, com o descolamento do EPR. Aqui vou pular já para o OCT Angiography, que é o objetivo. Aqui, se vocês repararem, tem vários cortes, né, da retina, o superficial, o profundo, o complexo avascular, e essa região que o OCT das AIS, os cirros, ele engloba tanto a parte ali do EPR quanto a retina externa. Então, a gente visualiza uma membrana neovascular não exudativa nesse olho esquerdo, que é o olho único do paciente. Bom, então esse é o primeiro caso. O segundo caso, rapidamente, é uma MCA, 71 anos, também procedente de Belo Horizonte, com DMRI exudativo em olho direito, por isso vinha do acompanhamento no ambulatório. Fazia uso do AREDS 2, pseudofásica, e aqui em acompanhamento 10 anos, com tratamento também de anti-VEGF nesse olho direito. História familiar também nada digna de nota. Bom, a retinografia, muito parecida com a anterior, do paciente do caso 1, umas alterações de pigmento no olho direito, discreta, alguns pontos de hemorragia, e no esquerdo só alteração do pigmento com algumas drusas. A acuidade visual do direito, 20/200 com correção, 20/30 do esquerdo com correção. A autofluor do direito, uma marcada hipoalto na região central, e no olho esquerdo, poupando a região foveal. No OCT B-scan estrutural, no olho direito, uma membrana neovascular. Aqui a gente não visualiza líquido intrarretiniano. E na OCTI do olho esquerdo, um descolamento do epitélio pigmentado, um sinal da dupla camada, mas sem líquido. E aí a gente olha o OCT Angiography do olho esquerdo e também visualiza uma membrana neovascular não exudativa nesse olho. Bom, o caso clínico 3, uma paciente de 84 anos, também segmento com membrana exudativa, com DMRI neovascular no olho direito em tratamento, e aqui já pulei
para a retinografia, muito parecida com os outros. Interessante que todos os três, a exudação era do olho direito. Aqui a autofluorescência. No OCT B-scan, a membrana neovascular, com alguns líquidos intrarretinianos no olho direito. E no olho esquerdo, o descolamento do epitélio pigmentado com o sinal da dupla camada. E, mais uma vez, o OCT angiógrafo aqui um pouco menor, um pouco mais quiescente, mais incipiente, mas também já evidenciando aqui uma membrana neovascular não exudativa. Vou pular aqui para a discussão para o final. Então, apresentar aqui uma revisão que eu fiz sobre esses casos para a gente discutir. Bom, então, a gente se trata, né, de 3 pacientes que têm membranas neovasculares não exudativas no olho único, porque o outro olho já é um olho comprometido por diversos tratamentos pela exudação da MRI neovascular, né? Então, foi feito um estudo aqui pelo Rosenfeld e equipe do Bascom Palmer, um segmento de 2 anos de membranas neovasculares não exudativas, acompanhando por OCT swab source. Então, foi um estudo de corte em que eles usaram um OCT angiógrafo de 3x3, de 6x6, analisaram 227 pacientes, e esses pacientes, 154 foram do estágio intermediário e 73 com atrofia geográfica no olho contralateral. Qual foi a prevalência que eles acharam? Né? 13% desses pacientes tinham uma membrana neovascular subclínica, que ele chamou de subclínica, no olho contralateral desses pacientes. E dessas membranas, 13%, né, desses 13% de membranas, 34% exudaram. Né? Eles acharam, então, um risco relativo de 13 vezes de exudação em comparação com o olho que não tem essa membrana neovascular não exudativa, nesses 2 anos de follow-up. Bom, aqui mostrando alguns casos que eles mostram no estudo. Esse aqui é um paciente com a membrana nos 20 meses de acompanhamento, aqui na figura A, B, E e H, no B-scan, e nas figuras C, F e I, o OCT angiography mostrando um aumento da área dessa membrana, mas aqui sem exudação. Aqui outro paciente, da mesma forma, com aumento dessa membrana neovascular ao OCT angiógrafo, nas figuras B, D e F, mas também sem exudação. E aqui, uma membrana que teve aumento nas imagens do OCT angiography, mas que exudou, né? Então, qual foi a discussão do trabalho, né? Faltam dados para predizer quais as membranas incipientes, né, as membranas neovasculares não exudativas, qual que vão exudar. Talvez será por uma mudança de fluxo da corocapilar, pelo aumento da área da membrana vascular ao OCTA, ainda não se sabe. Aqui uma outra revisão interessante também, como o Rosenfeld de autor, publicado na Academia Americana, que eles colocam que antes do OCTA, essas membranas neovasculares eram detectadas apenas pelo exame clínico, pela angiografia, pela endocianina e pelo OCT B-scan. Entretanto, a membrana neovascular ela pode ser detectada antes de se ter fluido detectado pelo OCT e pela fluorescência, né? Através do angiógrafo e do OCT. As membranas neovasculares subclínicas já foram detectadas em 1990 por Chang e autores, através da endocianina verde e também por autópsia pós-mortem, mas com pouca relevância clínica, né? Já que com a vinda do OCTA se tornou viável essa detecção, bem como o acompanhamento, né? Principalmente as membranas neovasculares do tipo 1 e do tipo 3, a maioria sendo do tipo 1. Então, em consonância com o estudo de acompanhamento do caso que eu apresentei anterior, dos 2 anos, aqui foi uma revisão de vários trabalhos, que eles também chegaram a essa mesma proporção nos estudos de 6 a 28% das membranas vasculares
não exudativas em olhos que no outro olho tinham uma membrana exudativa, né? E dessas, 25 vão exudar nesse follow-up de 6 a 20 meses. Bom, quais seriam os sinais clínicos, né? Inicialmente, para quem não tem acesso ao OCT Angiography, no OCT Basecamp estrutural, é evidenciado esse descolamento do epitélio pigmentado com esse sinal da dupla camada, que tem 88% de sensibilidade para a detecção de membranas não exudativas. No OCT Angiography, isso tem mais sensibilidade e especificidade. Bom, esse sinal do Basecamp é um sinal indireto, né? Não se visualiza a membrana propriamente dita. Já esse autor, Beaulieu, né, sugeriu que antes da exudação há mudanças da forma e do tamanho da membrana não exudativa, podendo predizer quando ela tem potencial, como se fosse um biomarcador no OCT, né? Mas, como a gente viu nos outros casos que eu mostrei, mudanças no tamanho de pacientes que não exudou e outros que exudou. Então, isso é um pouco controverso. Agora, o tratamento, né? Postula-se, com a revisão da literatura, que a membrana vascular não exudativa, ela diminuiria o crescimento das áreas de atrofia geográfica em progressão. Então, eles observaram que olhos que tinham essas membranas neovasculares não exudativas era o lugar que não progredia a atrofia geográfica, né? Então, não tem um estudo relevante que mostre a real necessidade de tratar e a indicação de tratar essas membranas. Bom, em resumo, né, esse novo conceito aí da membrana vascular não exudativa quiescente, a prevalência que está de 6 a 27% em olhos contralaterais da membrana ativa em tratamento, dessas, 25 vão exudar em 6 a 20 meses. A importância do OCT angiógrafo no diagnóstico precoce e a possibilidade do diagnóstico pelo Basecamp, pelo sinal da dupla camada, com menor sensibilidade e através do sinal indireto, né? É um sinal indireto de detecção. A membrana vascular não exudativa seria uma tentativa de não progressão dessas áreas de atrofia geográfica ou surgimento de novas. E o acompanhamento desses casos com OCT angiógrafo seriado seria benéfico para, como forma de detecção desse potencial exudação. E falta estudos, né, para nos falar quais seriam esses sinais. Seria a forma, o tamanho da membrana que predizeria essa exudação. Lembrar que são pacientes geralmente com olho único. Né? Então, não se tem ainda evidências sobre se devemos ou não tratar essas membranas exudativas, nos restando ficar no acompanhamento e alertar o paciente da presença delas, já que são olhos únicos. Bom, então, voltando aqui no caso, questões sobre o caso, né? Então, paciente 1 e 2 que eu apresentei, com mais de 5 anos de follow-up, será que ainda tem risco de exudação? Porque os estudos mostraram até 2 anos de follow-up. O risco é mais baixo comparado aos estudos mostrados anteriormente? Qual seria o follow-up? 1 e 2, por ter mais tempo de acompanhamento, será que a gente pode espaçar mais e o paciente 3 seria mais frequente? E orientar sempre para esses pacientes que são olho único e têm a chance de exudação e baixa de visão, e entender a necessidade desse follow-up. Bom, acho que seria isso. Agradecer ao Dr. Rodrigo pela orientação. Maravilha, Neifer. Um tema super do nosso dia a dia de consultório, né? Que a gente lida muito com esses pacientes com degeneração. E a minha opinião em relação ao tópico é o seguinte: a OCTA, nesse caso, ela é primordial para a gente dar o diagnóstico dessa membrana. Então, assim, no meu dia a dia, a gente usa bem o Basecamp, mas o OCTA, para membrana subclínica, ele mata a charada. E principalmente se ele tiver aquela dupla camada ali associado, tem a sensibilidade bem maior da gente detectar essa membrana, que na maioria das vezes é a tipo 1. Então, daí a utilidade desse OCTA para esse diagnóstico. Nesses pacientes, eu costumo ter um segmento mais de perto. Por exemplo, aquele paciente que já tem uma membrana no olho contralateral, que eu estou seguindo lá no tratar e estender. Naquele dia que o paciente vem fazer o tratamento, geralmente eu já faço também o OCT do olho contralateral, tá?
E como é um segmento mais de perto, nesses pacientes que já tratam de um dos olhos, a gente consegue ver alterações mais precoces do olho contralateral. Aí você fala assim, Tereza, mas ele tem em um dos olhos já uma membrana já antiga, que já cicatrizou. Nesse paciente, nesses exames, por exemplo, que eu faço de 6 em 6 meses, se eu noto algum sinal de dupla camada, ou então uma baixa visual nesse olho que já é o olho único dele, e às vezes não tem líquido, eu vejo se tem essa membrana. Eu presto mais atenção nesse OCTA. Então, vai depender o segmento. Você falou aí do paciente 1 e 2. Geralmente, eu faria aí de 3 em 3 meses, porque né, um dos olhos é único, né, nesses 2 pacientes. Então, dependendo de cada caso, a gente vai individualizando esse segmento. Tá? Mas é um tema, assim, super importante. A gente tem que lembrar dessa prevalência aí de 25% de ter essa membrana e de 25% dela estudar, e que é o olho bom desse paciente. Muitas das vezes é o olho que ele sobrevive desse olho. Então, parabéns, eu adorei a sua explanação, os artigos, cada dia melhor, parabéns. Alguém tem Obrigado. alguma coisa a falar? Eu acrescentaria primeiro, Neifer, parabéns, muito bacana os casos e os artigos, ficou muito bem feita a sua apresentação. E o que eu acrescentaria no que você falou, além de acompanhar perto, eu gosto muito de explicar e informar para o paciente o que eu estou vendo. Então, olha, tem uma membrana no seu olho, ela não está em atividade, mas ela pode entrar em atividade a qualquer momento. Se você reparar uma baixa de visão qualquer nesse olho, até oriento, faz um teste, fecha um olho, todo dia olha para a mesma coisa. Então, vamos falar, uma xícara ou uma coisa que ele tem no dia a dia, fácil, tampa um olho e o outro. Se você reparar que tem uma baixa de visão nesse olho, você volta aqui imediatamente. Porque o paciente bem orientado, ele é o melhor amigo dele mesmo e nosso, né? Então, sempre, nesses casos que ela pode ativar em qualquer momento, orientar bem o paciente. Me sensibilizou muito esses casos, porque os 3 são idosos, né? Assim, estão na faixa de 70, 80, mas são extremamente ativos. E tem olho único, né? E tem uma membrana ali que é sente. Então, é um paciente que eu senti medo de deixar ele sumir, assim, depois de 6 meses, sabe? Não, mas orienta ele, porque ele vai ser o primeiro a notar e o primeiro a pedir ajuda. Então, orientar ele o que pode acontecer para ele ficar esperto também, né? Obrigado. Maravilha, Carol. Nossa F2 agora, Carolina Ramos. Bom, boa noite. Eu vou apresentar, então, um caso clínico orientado pelo Dr. Rodrigo Versiani. Trata-se de um paciente do sexo masculino de 35 anos. Ele chegou com a queixa de baixa acuidade visual em ambos os olhos, principalmente na visão central. Ele queixava ofuscamento e nictalopia, dificultando a leitura. De história pregressa e história oftalmológica não tinha nada digno de nota, e na história familiar, tanto o pai quanto a irmã tinham uma baixa de visão, mas não sabia a causa. No exame oftalmológico do olho direito, apresentava acuidade visual de 20/30, no olho esquerdo 20/40-3, a refração de ambos os olhos era +0,5, a biomicroscopia era normal, e a pio de 14 também em ambos os olhos. A fundoscopia eu trouxe as fotos. Bom, a gente pode ver em ambos os olhos o disco bem delimitado, norma curado com uma discreta palidez temporal, a vasculatura sem alterações, e na mácula uma alteração pigmentar em ambos os olhos aqui na mácula central. De hipótese, alguém teria alguma sugestão? Bom, eu vou colocar aqui as nossas principais hipóteses, né, do caso, que foi uma distrofia retiniana ou uma maculopatia tóxica, né, como a Denise apresentou na aula dela. Porém, como o paciente não tinha essa história de uso de nenhuma substância, medicamento que podia causar uma toxicidade retiniana, nossas principais hipóteses foram focadas mesmo na distrofia, com esse acometimento bilateral simétrico. Bom, nossas principais hipóteses foram a distrofia de cones e bastonetes e a doença de Stargardt. Nossa conduta foi solicitar, então, os exames. A gente solicitou autofluor e anjo, o campo visual, o ACT, a topografia de córnea e o estudo eletrofisiológico. Bom, aqui na autofluor, nesse primeiro exame, a gente consegue ver umas áreas de hipoautofluorescência por atrofia, e na anjo, esse defeito em janela
e não tinha o silêncio corodiano nas fases iniciais, que a gente vai ver mais para frente, que é um sinal importante, né? Bom, no campo visual computadorizado, a gente pode ver esse escotoma central aqui, no olho direito, e um pequeno escotoma também no olho esquerdo. Foi solicitado também o campo visual manual, e a gente pode ver compatível, né, com o campo computadorizado, com esse escotoma central no olho direito, esse aumento da mancha cega com escotoma também central no olho esquerdo. A topografia, a gente vê esse astigmatismo regular, não compatível com o ceratocone, que poderia ser uma causa da baixa de visão do paciente também. Bom, e aqui é o estudo eletrofisiológico, né, com um eletroretinograma de campo total. Eu sei que muita gente, quando bate o olho nesse exame, tem muita dúvida ainda. Então, eu vou explicar um pouquinho, focado no nosso paciente. Então, esse ERG de campo total, ele é composto de duas fases, uma fase escotópica, com adaptação ao escuro, e a fase fotópica, com adaptação à luz. É colocado, então, um eletrodo na córnea, e a gente consegue ver as respostas das células da retina. A onda A, representada aqui, é uma onda negativa, e ela vai representar a retina externa da camada de fotorreceptores, que é o caso do nosso paciente, que a gente vai focar nessa camada. A onda B é uma onda positiva, vai representar a retina interna, e os potenciais oscilatórios vão representar as células amácrinas. Então, aqui no caso do nosso paciente, aqui seria a fase escotópica, que a gente vai focar aqui naquela onda A dos fotorreceptores, e na fase escotópica, a fase no escuro, a gente vai avaliar, então, os bastonetes. Aqui a gente pode ver uma onda A preservada, com função dos bastonetes preservados. Já na fase fotópica, a gente tem uma diminuição da amplitude da onda A, representando, então, uma disfunção dos cones. E eu vou discutir, então, nossas principais hipóteses, que é a distrofia de cones e bastonetes e a doença de Stargardt. A distrofia de cones e bastonetes, ela pode ser de um início precoce ou início tardio. A de início precoce geralmente não progride ou progride muito lentamente, e a de início tardio, ela tende a ser progressiva, levando à degeneração. Pode envolver apenas cones ou cones e bastonetes. Porém, o acometimento isolado de cones é raro, e a maioria acomete bastonetes também ao longo do tempo. Várias mutações já foram descritas relacionadas a essa distrofia. Ela pode ser autossômica dominante, autossômica recessiva ou ligada ao X. A fundoscopia ela pode estar relativamente normal ou haver um acometimento macular simétrico com esse padrão em bullseye, né, ou maculopatia em alvo, ou também esse padrão mais granular na mácula. Pode ter uma redução da acuidade visual bilateral, descromatopsia e fotossensibilidade. Na doença avançada, ela pode desenvolver depósito de pigmento e atenuação vascular. Na autoflua, ela pode apresentar tanto hipo ou hiperautofluorescência. No ERG de campo total, a gente vê a redução da amplitude ou atraso na fase fotópica, e a fase escotópica pode estar alterada também. O OCT, a gente vê um afinamento das camadas externas, principalmente central, e, infelizmente, não há um tratamento ainda. Falando um pouquinho agora da outra hipótese, que é a doença de Stargardt, ela é a distrofia macular hereditária mais comum, causada por mutações no gene ABCA4, que vai gerar acúmulos do produto do ciclo visual, que isso é tóxico para a retina, levando ao dano irreversível à retina externa, ali nas camadas dos fotorreceptores. Mais de 5.000 variantes desse gene já foram identificados, então isso representa um fenótipo muito variável da doença. A maioria é autossômica recessiva, e o início dos sintomas geralmente ali são adultos jovens, e gera uma perda visual progressiva. A fundoscopia ela é variável, né? Ela pode ter um aspecto em bronze batido, como a gente vê na primeira figura aqui, ou em bullseye, que é aquele maculopatia em alvo. Pode haver uma atrofia macular e flex ao nível da PR. Esses flex o nosso paciente não tinha, mas pode ocorrer sim a doença de Stargardt sem flex.
Então, seria uma possibilidade. Os flecks, eles são essas manchas amareladas, branco-amareladas, que representam o acúmulo de lipofucsina abaixo ali do EPR. E no OCT eles têm essa conformação piciforme. Bom, na angioflúor, a gente pode ver o silêncio coroidiano que nosso paciente não tinha. Ele é presente em 70% dos casos e não é patognomônico. E vai ocorrer devido ao acúmulo de lipofucsina, impedindo ali a transmissão da coroide. A autoflúor, ela é um exame rápido e não invasivo para estudar o EPR e pode ser tanto hiper por acúmulo de lipofucsina ou hipo por atrofia. No campo visual, a gente vê o escotoma central com a periferia preservada. O R de campo total nas fases iniciais pode ser sem alterações ou subnormal. E não há cura, mas a gente recomenda os auxílios para baixa de visão. E também um ponto importante é evitar a exposição solar sem os óculos escuros e evitar a suplementação de vitamina A. Por quê? A vitamina A em excesso e a luz solar, eles vão acelerar o acúmulo de lipofucsina, acelerando o dano da retina. Bom, então nosso paciente retornou, né, e a gente encaminhou ele para visão subnormal, onde foi prescrito um óculos com uma adição de mais 7 e uma lupa de apoio. Ele foi acompanhado durante 10 anos, durante 8 anos, perdão. Na última consulta, ele tinha acuidade visual de 160 no olho direito e 2400 no olho esquerdo. A gente pode ver aqui, tanto na retinografia quanto na autoflúor, uma progressão dessa atrofia macular. E no OCT a gente vê essa perda das camadas externas, né? Representando aqui a zona elipsoide toda atrofiada, com essa hipertransmissão nos 2 olhos. E o único meio da gente confirmar isso seria o teste genético, e a gente está aguardando para a confirmação mesmo da patologia. Minhas referências, obrigada. Maravilha, Carol, parabéns. Nossa, esses fellows matando a gente de orgulho, né, Denise e Carol? Muito bom. Muito excelente, bom. então de parabéns, ótimos casos. Carol, eu tenho 2 comentários para fazer do seu caso. Assim, como que distrofia e doença genética é difícil, né? Porque a medicina, ela não é igual a gente lê, o paciente não apresenta tudo, né? Que a gente estuda ali no livro. Então, assim, distrofia de cone, né, e de cone bastonete, o paciente ele tem sensibilidade à luz do dia e não nictalopia. E o paciente seu tinha nictalopia, né? Exatamente. Porque ele não tinha disfunção dos bastonetes, né, inicial. Então, não seria realmente esperado isso. E Stargardt tem o silêncio coroidiano, que é 80%, assim, né? É mais de 80% dos casos, e o seu paciente não tinha. Exatamente. Então, a gente precisa do teste genético para fechar, e ainda pode ser nenhuma das duas, né? Exato, exatamente. Um quebra-cabeça, né, Denise? Mas é bom, assim, ver que você usou o raciocínio, você viu os achados de exame e trabalhou em cima do que você encontrou para poder formular suas hipóteses diagnósticas. Isso é mais importante, dar um norte para aquele paciente, porque, assim, distrofia é uma raridade, não é um negócio que a gente está no dia a dia, mas é o que eu bato na tecla, assim, a gente tem que saber interpretar o exame, e a gente não é obrigado a saber tudo. Às vezes a gente fala para o paciente, olha, eu não sei exatamente o que você tem, né? E realmente esse paciente é o caso clássico, a gente não sabe exatamente o que ele tem, mas é uma distrofia, e só um teste genético pode confirmar, e é essencial até para o planejamento familiar dele, né? Então, o que vai ser daqui para frente, né? De acordo com a herança que vai achar. E pronto, né? Então, isso aí você já cumpriu sua função como retinóloga, e você pode mandar para um especialista em genética que vai conduzir a orientação, ou um geneticista, né? O planejamento familiar desse paciente. Então, parabéns. Ele foi para fazer teste genético, né, Carol? Com a Fernanda. Sim, ainda não fez. É bom depois perguntar para ele, né? Ficar em cima, ver se fez, como é que está o resultado, para dar seguimento. Então, gente, parabéns, uma boa noite a todos.
Semana que vem a gente segue aí com o nosso cronograma. Eu acredito que será a parte agora de diabetes, né, Denise? Diabetes, agora. Isso. Então, a gente começa semana que vem com o novo módulo. Isso aí. Então, boa noite a todos. Fiquem com Deus.